E aí, minha gente, tudo certo? Então, viva! Pessoal, estamos resolvendo as questões da ficha 1. Na primeira aula, resolvemos o primeiro bloco, questões de 1 a 5. Nessa segunda aula, vamos resolver questões de 6 a 10. Vamos lá para a luz? As questões nos aguardam. Vamos lá. Aqui. No LHC, grande colisor de hadrons, as partículas vão correr umas contra as outras em um túnel de 27 km de extensão, que tem algumas partes resfriadas a menos 271,25 graus Celsius. Os resultados oriundos dessas colisões, entretanto, vão seguir pelo mundo todo. A grade do LHC terá 60 mil computadores. O objetivo da construção do complexo franco-suíço, que custou 10 bilhões de dólares e é administrado pelo CERN, Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, na sigla em francês, é revolucionar a forma de enxergar o universo. Muito bem. A temperatura citada no texto, qual? Menos 271,25 graus Celsius, né? A temperatura citada no texto, expressa nas escalas Fahrenheit e Kelvin, equivale respectivamente a valores aproximados de... Aproximados? Tá. Menos 271,25. Então eu vou usar menos 271, tá? Temperatura em Celsius, menos 271 graus Celsius. Vamos começar com Kelvin, que é mais direto. Temperatura em Kelvin é a correspondente em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin, então, em Celsius, menos 271 mais 273. Logo, a temperatura em Kelvin é de menos 271 mais 273, 2 kelvins. Então, em Kelvin está aqui, 2 kelvins. Aí, pessoal, olha só, você vai dar uma olhada nas opções, né? Em Kelvin, que é a segunda, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Essa aqui é louca, que não pode ser absoluta menor do que zero, né? Então, eu tenho essa opção e essa, certo? Aí, veja só, preste atenção. Veja que quem elaborou a questão, deixa eu aparecer aqui. Veja que quem elaborou a questão não quer que você faça contas desnecessárias. Você não precisa fazer a conta para achar em Fahrenheit. Eu vou fazer depois. Vou chegar ao resultado fazendo a conta. Mas veja, para marcar a resposta correta você não precisa. Observe que a diferença entre essas duas possibilidades, dá uma olhada aí na lousa, é que na letra B, a temperatura em Fahrenheit seria menos 456. E na letra D, 520. Mas, pessoal, fica até maior aqui. A temperatura de fusão do gelo não é de 32 graus Fahrenheit? Como é que a temperatura de menos 271 graus Celsius pode ser maior do que a temperatura de fusão do gelo? Porque 520 é maior do que 32 graus Fahrenheit. Então tá na cara que não pode ser essa letra, portanto, a resposta tem que ser a letra B, gabarito letra B. Agora, eu posso fazer a conta para você, mas está claro aí que o autor da questão não queria isso, tá? Mas vamos lá. Temperatura em Celsius sobre 5, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Em Celsius, menos 271 por 5, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vai, 271 menos 271 dividido por 5. Então fica aqui, ó. Peraí, deixa eu organizar aqui para ficar tudo. Menos 271 dividido por 5 dá menos 54,2. Igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Passa multiplicando. Temperatura em Fahrenheit, menos 32, vai ser 9 vezes menos 54,2. Dá menos 487,8. Isola o que você está procurando, que é a temperatura em Fahrenheit. Espera aí, vamos lá. Isola aí. Temperatura em Fahrenheit, menos 487,8. Vai para o outro lado, mais 32. Mais 32. Então, espera aí. Menos 487,8 mais 32 dá menos 455,8 graus Fahrenheit.
você quer aproximadamente, né? Vai achar menos 456 graus Fahrenheit. Tá aqui em Fahrenheit. E aí você ficaria com 2 kelvins, né? E como ele quer respectivamente, menos 456 em Fahrenheit e 2 em kelvins, que é exatamente o que foi marcado devagarzinho aqui, ó, na letra B. Mas veja, eu insisto nisso, tá? Veja que quando você encontrou em kelvins, você ficou só com 2 possibilidades. E essa aqui de 520, para quem entende o que está fazendo, sabe que é impossível, porque 520 é maior do que 32. E 32 é a temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius. E aqui é menos 271,25 graus Celsius. Não poderia ser nunca essa, portanto o gabarito letra B, mas eu fiz questão de fazer as contas até o fim, e aí está gabarito letra B de bola. Combinado? Posso seguir? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Vai aí, foco na lousa. O lugar mais frio do mundo. Ainda existe um lugar na Terra onde o homem jamais pisou. Ele se chama Ridge A, Cordilheira A. Em inglês, fica a 4.000 metros de altitude. Fica a 4.000 metros de altitude, 30% mais alto que a cidade de La Paz, na Bolívia. E está a 600 quilômetros do Polo Sul. Mas a principal característica desse lugar, que acaba de ser revelado por imagens de satélites, é outra. O Ridge A é o ponto mais frio da face da Terra, com temperatura média de 70 graus Celsius negativos. Até então, acreditava-se que o lugar mais frio do mundo fosse o Lago Vostok, na Antártida, que chegou a registrar 90 graus Celsius negativos, mas isso foi uma exceção. Na média, Ridge A é muito mais frio que o Lago Vostok ou qualquer outro lugar conhecido, afirma Will Saunders, astrônomo da Universidade de New South Wales e descobridor do lugar. Muito bem. Diferente de nós que usamos a escala de temperatura Celsius, os americanos utilizam a escala de temperatura Fahrenheit. Se esse texto fosse dirigido a estudantes americanos, como seria expressa a temperatura de menos 70 graus Celsius? Vamos fazer a conta então. Como é que é? Temperatura em Celsius sobre 5, correspondente temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Menos 70 sobre 5, igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Deixa eu só melhorar esse 5 aqui. Pronto. Bom, menos 70 por 5 dá menos 14, né? Então, a temperatura em Fahrenheit menos 32 fica, o 9 passa multiplicando, 9 vezes menos 14. Temperatura em Fahrenheit, então, 9 vezes menos 14, 9 vezes menos 14, dá menos 126, tá? Deixa eu só conferir, 9 vezes menos 14 dá menos 126, com 32 que foi para o outro lado, mais 32. Então a temperatura em Fahrenheit é menos 126 mais 32. Isso te dá menos 94 graus Fahrenheit. Uma caprichadazinha melhor aqui, né? Menos 94 graus Fahrenheit. Vou marcar esse gabarito aí. Menos 94 graus Fahrenheit. Onde é que está isso? Gabarito, letra E. Tá aí, tranquilidade. Tá bom esse ritmo, posso seguir. Então, show de bola. Vamos lá, vamos para mais uma. Um cientista russo cria uma nova escala de temperatura e dá a ela o nome de seu filho Yuri. Nesta escala, a temperatura de fusão do gelo vale menos 20 graus Y e a temperatura de ebulição da água 120 graus Y. Utilizando um termômetro graduado nessa escala para medir a temperatura corporal de seu filho, o cientista encontra o valor de 36 graus Y. Pode-se afirmar que... Aí ele quer saber a relação com Celsius. Para isso, vamos ter que descobrir como é que indica em Celsius. Não tem novidade para você, você sabe que é uma rotina conhecida. Espera aí, vamos lá. Em Celsius, os pontos de fusão do gelo 0 e de ebulição da água 100. E na escala Yuri, o ponto de fusão do gelo, lembra lá quanto é? Ponto de fusão do gelo,
menos 20 de ebulição da água 120. Então, aqui menos 20 de ebulição da água 120. Usando a escala, para medir a temperatura corporal do filho, ele encontrou 36 graus Iuri, ó, 36 graus na escala Iuri. Quanto é na escala Celsius? Vamos descobrir? Para isso, essa medida sobre essa, nenhuma novidade, mantém a proporção essa medida sobre essa. Vai lá. Temperatura em Celsius, menos 0 sobre 100 menos 0. 36 menos 20, cuidado com o sinal. 120 menos 20. Temperatura em Celsius sobre 100. 36 menos 20 é mais 20, 56. 120 menos 20 fica mais 20, 140. Muito bem, posso tirar um zero aqui. Posso dividir por 2, dá 7. Por 2 dá 5. Ficou assim. Temperatura em Celsius sobre 5, 56 dividido por 7. 56 dividido por 7 é 8. Que vezes 5, 5 passa multiplicando, essa temperatura em Celsius vai ser de 40 graus Celsius. Então, 36 graus Iuri corresponde a 40 graus Celsius, uma temperatura acima daquela classificada como saudável, né? Normal. Então, 40 graus Celsius, vamos procurar uma resposta conivente com isso. O garoto tem febre, pois possui a temperatura de 40 graus Celsius. Perfeito, então, gabarito, letra A, resolvida aí mais uma questão. Continua tranquilo, o ritmo tá bom, muito bem, vamos para a próxima. Vamos lá para a lousa, mais uma. Em um laboratório, um estudante deseja realizar medidas de variações pequenas de temperatura. No entanto, percebe que o termômetro comum disponível nesse laboratório é pouco eficiente, pois possui divisões de meio grau. Dessa forma, resolve construir um novo termômetro que possui uma escala com décimos de grau, tomando para tal algumas providências que estão descritas a seguir. Qual delas não... Olha o detalhe aqui perigoso, tá? Qual delas não irá contribuir para a ampliação da escala do termômetro? Fica maior. Você entendeu que o termômetro não tinha essa precisão toda porque era de meio e meio grau? Então, de 10 passava para 10,5, 11, 11,5 e ele queria aumentar a precisão para de décimo em décimo grau. Então, de 10 para 10,1 ele conseguiria ver 10,2. Então, nós vamos ler cada uma dessas letras e temos que marcar aquela que não vai contribuir para o aumento dessa precisão, certo? Calma aí. Letra A, usar um líquido de maior coeficiente de dilatação. Mas se você usa um líquido aqui, ó, em cima, de maior coeficiente de dilatação, o que acontece? Se o líquido tem maior coeficiente de dilatação, significa que para pequenas variações de temperatura, ele vai dilatar mais e é isso que você quer. Por quê? Porque você quer indicar uma variação de temperatura menor do que aquela que era de meio e meio grau. Então tem que ter uma sensibilidade menor, isso quer dizer que ele tem que dilatar mais, o maior coeficiente de dilatação é uma boa ideia. O que mais? Aumentar o volume do depósito de líquido. Também é uma boa ideia, pessoal, porque se você tem um volume inicial maior, você tem uma dilatação maior para a mesma variação de temperatura. Eu sei que essa questão está antecipando um pouco as ideias de dilatação, que é um capítulo futuro, mas é assim mesmo, o Enem tem essa perspectiva. Letra C, diminuir o diâmetro do tubo capilar de vidro. Também faz sentido, porque se o tubo é mais fininho, pessoal, o que acontece? O líquido ali dentro atinge uma altura maior. Isso quer dizer que para pequenas variações de temperatura, você consegue ter um deslocamento do líquido e com isso você tem, sem dúvida, uma precisão maior. Perfeito. Usar um vidro de menor coeficiente de dilatação também é importante, por quê? Porque se ele tem um menor coeficiente de dilatação o vidro dilata menos. Quem vai dilatar mais é o líquido. Com isso você vai ter uma maior precisão. Bom, só sobrou a letra E, deve ser a resposta. Aumentar exclusivamente o comprimento do tubo de vidro. Só aumentar o comprimento do tubo. Não mexer com líquido, não mudar o diâmetro, o volume do líquido, o coeficiente de dilatação do líquido, mudar só o comprimento do tubo, não vai mudar absolutamente nada na precisão. Portanto, sem dúvida, gabarito, letra E, questão teórica bem direta.
certo? Vamos lá para a última. Tá aí, dessa aula, tá? Ao tomar a temperatura de um paciente, um médico do programa Mais Médicos só tinha em sua maleta um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Após colocar o termômetro no paciente, ele fez uma leitura de 104 graus Fahrenheit. A correspondente leitura na escala Celsius seria bem direta, né? Temperatura em Celsius sobre 5, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius sobre 5, temperatura em Fahrenheit 104 menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius sobre 5, 104 menos 32 é 72 sobre 9. 72 dividido por 9 dá 8. E aí, a temperatura em Celsius é 5 vezes 8, 40 graus Celsius. Aí está, 40 graus Celsius, marcando o gabarito. Gabarito correto, letra D de dado. E eu apareço aqui para a gente se despedir em mais um bloco, né? Resolvido agora as questões de 6 a 10. Gostou? Deixa o seu like. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreva. Importante para o canal, fortalece o nosso canal. Ative as notificações, porque quando eu postar uma aula, você fica sabendo imediatamente e pode se organizar para assistir, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço, um desejo de um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.